Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso canal que reúne os agentes de segurança, os ativos e inativos, nossas queridas pensionistas e você que é entusiastas do tema. Hoje, o canal recebe Reinaldo, que é presidente da Associação Nacional das Guardas Municipais do Brasil. O canal está honrado em recebê-lo. E ele ficou bravo comigo. Ele falou que ficou bravo, bravo, porque parece que ao ouvir outros atores, outras autoridades, ele achou que eu estava defendendo uma instituição. E o Reinaldo veio aqui justamente para ver que o canal é aberto, é um canal de diálogo com todos os agentes de segurança, e o objetivo é promover, né, por meio de uma discussão sadia, aberta e democrática, os bons serviços que a nossa polícia municipal, que as polícias municipais estão realizando no Brasil, as nossas guardas. Reinaldo, obrigado mesmo pela presença, cara. Rodinei, eu que agradeço essa oportunidade, a gente poder falar com o seu público, falar com toda a nação azul marinho Isso aí. e com todos os agentes de segurança pública e, principalmente, o destinatário do serviço, que é o povo. Então, o povo precisa entender um pouquinho mais dessa questão da segurança pública, da polícia municipal, guarda municipal, qual que é a nomenclatura e qual que é o benefício para a sociedade. Então, estamos aqui à disposição. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade. O canal Segurança e Defesa está aberto para todas as guardas brasileiras, para todas as polícias, seja civil, militar, penal, e para as polícias federais, até para os nossos agentes socioeducativos aí, que eu tomo umas broncas de vez em quando. Sintam-se abraçados. E só falando para você, antes de começar a falar sobre o poder de polícia, que é um tema que está sempre recorrente, agradecer aos dois patrocinadores, né? Aqui desse episódio, que é o Barelli Precatório. Se você tem um precatório, conversa lá com o pessoal, o contato deles na descrição do vídeo. E também para Platina Advogados, o pessoal lá especializado em guardas municipais, muito do direito administrativo também. Então, agradecer esses dois patrocinadores do episódio, obrigado. Ô, Reinaldo, poder de polícia, cara, existe esse poder de polícia para as guardas? Como é que é esse negócio? Como é que funciona isso nas Eita, guardas? Rodinei, isso é um tema muito bacana, porém muito polêmico, né? A gente sempre ouve aí na mídia aí a decisão do STF deu poder de polícia para as guardas municipais. Ou a pessoa que está falando isso não conhece o direito, ou então está agindo de má fé. Porque o poder de polícia está previsto lá no artigo 78 do Código Tributário. E toda guarda municipal, toda polícia é o mesmo embasamento, é artigo 78 do Código Tributário. Então, as guardas municipais, elas possuem sim o seu poder de polícia administrativa. E a gente tem que entender uma situação que é muito bacana, Rodinei. Eu sempre falo para o pessoal, quando a gente trata de segurança pública, a gente tem que separar. Então, nós temos a segurança pública, ela é gênero. Quem faz parte da segurança pública? Todos aqueles órgãos que estão previstos lá no artigo 144, seja no parágrafo, seja nos incisos. São órgãos de segurança pública. Ponto. Mas dentro do gênero, nós temos as espécies. E as guardas municipais, qual espécie de polícia que nós estamos falando? Polícia administrativa, que é a mesma da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, é a mesma espécie. Muda Polícia Civil e Polícia Federal, que é judiciária. Mas o resto é polícia administrativa. E quando a gente fala de poder de polícia, a gente tem que sempre recorrer ao Código Tributário. É sempre atuando com base no artigo 78. Isso é para qualquer polícia administrativa, não só para a guarda. Mas a gente não vê isso na mídia, né? A mídia, a grande mídia, ela forma errada, ela traz informações erradas e forma a opinião distorcida. Sim. Para falar do Código Tributário Nacional, artigo 78, provavelmente você deve ser formado em direito. Né? Então, e a grande maioria da população brasileira não tem formação em direito, né? Normal. Em outras formações eu até não tenho essa formação. E quando você traz esse conteúdo que o poder de polícia é definido pelo Código Tributário Nacional, aí confunde a cabeça dos leigos. Fala assim, mas é polícia, é guarda, agora o que tem a ver com os fiscais, os fiscais tributários, que são os municipais, estaduais e federais. Cara, mas o poder de polícia é o poder da administração pública que concede aos seus agentes. Então, o fiscal tributário lá do seu município, ele tem o poder de polícia de autuar. O fiscal de postura tem o poder de autuar. É porque tem o poder de polícia. A guarda tem o seu poder de polícia, que é o poder de polícia administrativo.
Não é o poder da polícia no seu ciclo completo, mas é um poder de polícia limitado às suas atuações. É isso ou não tem nada a ver com isso? Não, tem tudo a ver. O que o pessoal precisa entender, Rodinei, é que o poder da guarda municipal, ele é limitado como qualquer poder de qualquer polícia, né? E qual que é o problema? Sempre que se trata de guardas municipais, usam o termo poder de polícia, prisão em flagrante. Olha, a guarda municipal só pode prender em flagrante. Como se a guarda municipal tivesse menos poder do que as demais polícias. Não, cada um dentro da sua área de atribuição. Então, quando a gente fala, por exemplo, de prisão em flagrante, né? Esses dias eu vi uma matéria aí, o pessoal falando assim... Não, outro dia não vê matéria, viu aqui mesmo no canal, pode É. falar. Por isso que você tá Prisão aqui, em pode falar flagrante, no olha, canal. a guarda aqui. municipal só pode prender em flagrante delito. Aí eu vou lá na Constituição Pode Federal... ou deve? Não, eu vou lá na Constituição Federal e dou uma olhadinha no artigo 5º, inciso 61. Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. A prisão em flagrante no Brasil só se dá em flagrante delito. Ou é flagrante delito ou é mandado judicial. Então, em qual situação que a Guarda Municipal pode prender alguém? Flagrante delito. E a Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal? Flagrante delito. É Ou que- mandado judicial. Flagrante delito. E as questões dos militares que são específicas, tem algumas especificidades. Mas o cidadão comum, sempre em flagrante delito. Sempre flagrante delito. Não tem O outra flagrante prisão. é aquele que está cometendo, Tá? acaba de cometer. Acaba de cometer, é está encontrado- cometendo, é acabou de é- cometer, encontrado logo após Nossa. o cometimento do crime. Ou com objetos que façam presumir ser ele o autor do flagrante. Exatamente. E ainda tem o diferido em casos autorizados pela justiça. Isso. É isso? É isso aí. Então a gente, né, ouve essas questões aí, poder de polícia, prisão em flagrante. Não, o senhor falou uma coisa importante. Às vezes a mídia leva uma informação distorcida, forma a opinião da população distorcida em relação a essas situações. O poder de polícia das guardas municipais é o poder de polícia administrativo, que está lá no Código Tributário. Prisão em flagrante da guarda é só em flagrante a prisão da guarda é só em prisão em flagrante delito, assim como qualquer outra polícia. E ponto. Não tem como pegar o mala e levar Só que lá tem no um DP para detalhe. fazer um AV, igual o Só pessoal. que tem um detalhe, Vamos fazer uma Rodinei. averiguação. A guarda, ela não pode fazer, ela deve fazer. Aí é que tá a confusão de algumas pessoas. Não, Reinaldo, peraí. Reinaldo é o Ela presidente deve. da Associação Nacional das Guardas. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz. Você é formado em Direito? Sim. Você passou no OAB? Sim. Não, Sim, passei. o guarda tem a opção de fazer ou não flagrante? Não tem opção, ele tem que fazer. Ele não tem que ligar o 90? Não. Então, claro que esse vídeo é uma provocação, mas eu preciso estabelecer que se o guarda não fizer a prisão em flagrante, ele prevarica no mínimo. No mínimo, e eu No vou mínimo, dar né? exemplo Você estava dando concreto. outros exemplos. Dá um exemplo para o pessoal. Vou dar um exemplo concreto aqui. O guarda municipal se deparar com um roubo e, segundo alguns especialistas aí, não fizer a prisão em flagrante porque ele pode, ele tem opção, sabe o crime que ele vai responder, Rudinei? Pelo roubo. Não é prevaricação. Ele vai responder na modalidade comissiva por omissão. Ele responde pelo próprio crime. Então, se está acontecendo um roubo, um furto, um estupro, e o guarda fala, eu sou qualquer um do povo. Ele não pode falar que ele é Não, qualquer um do povo, porque ele não há decisão entre Tem brasileiros. que fazer. Mas a função Ele determina. tem que fazer. Por quê? Nós temos Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei uma lei nacional, 13.022. Essa lei já foi questionada no STF. Já, A tá DI tudo certo. 5780 é constitucional. Nós temos a ADPF 995, que reconheceu as guardas municipais como órgãos de segurança pública. Vocês são um SUSP. Estamos no SUSP, artigo 9º, órgãos operacionais de segurança pública. Não tem como Tem uma decisão guarda... do STF agora. Decisão recente. Tema 656, né? É constitucional. Mais uma polêmica, né? O STF não está dando novas atribuições, está reconhecendo aquilo que a gente já faz há mais de 36 anos. Então o guarda não pode simplesmente ver uma situação de flagrante e falar assim, não, eu vou me abster. Não, você vai ser preso. Não dá pra ligar o 90, né? E não dá para ligar o 90. Você vai ser preso.
a polícia militar E vocês, tem a sua vocês dão essas atribuição. orientações nas guardas, os Sim, comandantes os orientam. comandantes orientam, os cursos de formação das guardas municipais, né? Embora algumas pessoas não queiram acreditar, mas é só você pegar a matriz curricular lá prevista pela Senasp, tem toda a matéria que é ensinada para as guardas municipais. Então o guarda ele tem consciência, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Se não fizer, não é por falta de orientação e nem de conhecimento. Aí é vagabundice mesmo. Não, mas, diz o negócio, a guarda, ela tem o poder de polícia, tem uma matriz curricular mínima que é Tem uma matriz curricular mínima que é da Senasp. É da Senasp, que está associada, que é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E por ter poder de polícia, você está me explicando, ela sofre algum controle externo, por acaso? Quem? Que é o Tribunal de Contas que olha? Ministério Público. Rodinei, outra Diga aí, mentira o que é conta mentira? para a população. Outra mentira que conta para a população. Olha, as guardas precisam ter controle. Mas a nossa Constituição é de 1988. E lá está previsto o artigo 129, inciso 7º. Quem é que faz a fiscalização da atividade policial? O Ministério Público. Ah, Reinaldo, mas lá não está claro que a guarda está inserida como órgão policial. Então, tudo bem. Pega a resolução 279, artigo 2º do Ministério Público. Essa resolução é de 2023, Rodinei. E lá está expresso lá a fiscalização, né, por parte do Ministério Público também para as guardas municipais. E agora, mais recente, 2024, foi lançado o Manual de Atuação do Ministério Público no Controle da Atividade Externa. E mais uma vez, taxativamente, estão lá as guardas municipais. Ou seja, o Ministério Público, ele sempre teve essa obrigação de fazer o controle externo da atividade policial. Sempre teve. Ah, Reinaldo, mas não fazia. Não, aí é um outro problema. Então, quando vem o STF e coloca lá na tese do recurso extraordinário 608588 que o Ministério Público vai fazer a fiscalização externa das guardas, é porque já tem previsão na lei. Ele só está reforçando aquilo que já é obrigação do Ministério Público. E isso a gente não vê aí, infelizmente, a imprensa falando sobre isso. Tem que falar, tem que fiscalizar. O que eu acho é assim, os podcasts hoje, eles são uma fonte de informação. Gosto muito dos podcasts que falam do poder de polícia, poder de polícia, das polícias, das guardas, Sim. né? Olha como eu estou colocando. Mas tem alguns podcasts que infelizmente, são meio apelativos, pejorativos. Mas a grande mídia, eu acho que é a principal. Não leva a informação de forma correta, ou seus jornalistas, ou repórteres, ou articulistas não têm informação e aí acabam falando o que pensam. Quando você falou que o Ministério Público controla a guarda, é porque controla a atividade policial. Porque quem controla as guardas, assim como qualquer outra secretaria, é o próprio Tribunal de Contas. Tribunal de Contas fiscaliza. Então a gente pega pesado. Tem vários órgãos aí na fiscalização dos entes municipais. Ô, Rodinei, só aproveitando aqui, olha só como é interessante. As guardas municipais, elas estão sob fiscalização do Ministério Público, dos tribunais de contas, das corregedorias, que existe corregedorias, né, as ouvidorias, os conselhos municipais de segurança pública. Então, todo esse povo aí fiscaliza as guardas municipais e também as câmaras de vereadores. Também é um órgão fiscalizador do executivo. E como órgão fiscalizador do executivo, pode fiscalizar também as atividades das guardas municipais. Então tem todo mundo para fiscalizar. Caramba, vale a pena ser guarda. E aí, só pra gente lembrar aqui, o Reinaldo, como ele é formado em Direito, prestou o exame da ordem, passou, ele foi pegar a sua OAB, né? E você me contou que a própria OAB disse o quê? A OAB disse o seguinte: senhor Reinaldo, a sua atividade é policial, o senhor tem total impedimento, que o senhor não pode ter a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu recorri, e no meu recurso foi mantido o indeferimento. Você recorreu para perder. Para perder. Eu falei, não, eu vou recorrer, eu quero saber. Você quer perder. E aí, eu direi, foi a primeira ação que você quer perder. Os jogadores falaram assim, não, senhor Reinaldo, é atividade policial. Eu falei, mas eu nem aposentadoria especial eu tenho, porque lá em Brasília estão dizendo que não é atividade policial. Então, assim,
a questão das guardas ainda está muito na conveniência. Você trouxe aqui um tema que eu quero fazer, até perguntar, não da conveniência, mas é da conveniência, mas você falou Sim. Brasília. Brasília. Vocês estão sofrendo lobby lá em Brasília? Cara, conta isso, porque esse assunto é importante. É que os outros guardas entendam o lobby que é feito lá em Brasília contra as guardas, contra as polícias municipais. Sim. Ainda bem que você tocou no assunto, Não, já esse quero é um, fazer esse gancho esse é aí, um tema porque importantíssimo. ninguém fala isso aí. O pessoal tem medo de falar. Eu costumo dizer, Rodinei, me perdoe alguns colegas aí que são coronéis, aposentados, tenho muitos amigos nas polícias militares, não só aqui de São Paulo, mas também em outros estados. Estão nas polícias militares e que são coronéis. Mas eu costumo usar o termo que alguns coronéis de pijama, né, que vivem, né, batendo nas guardas municipais e fazem um lobby contrário. Por quê? Eles se aposentaram, mas não saíram da segurança pública. E não tem problema, pode continuar. Mas eles insistem em depreciar as guardas municipais. Por quê? Na minha opinião, aí é minha opinião, a reserva de mercado. Alguns coronéis entendem que eles têm que ter essa reserva de mercado na segurança pública. E, na minha opinião, também é falta de espírito público. Porque na segurança pública eu não posso ter reserva de mercado. Pelo contrário, eu tenho que ter uma amplitude na atuação da segurança pública. E quanto mais polícia atuando, melhor para a sociedade. Então, as polícias militares, e lá em Brasília está acontecendo isso. Inclusive, o deputado Alberto Fraga deu uma entrevista, desculpa o termo aqui, muito ridícula na Jovem Pan, né, falando que as guardas municipais não têm competência. Deixa eu até cortar aqui para mim. Põe aqui na câmera aqui. Como ele falou do deputado, o canal já tá aberto, né? Eu nem sei o que o deputado falou, mas tá aberto aqui o direito de resposta já. Sim, é bom. Todo mundo pode falar. Inclusive, se o coronel Alberto Fraga quiser, seria até bom a gente fazer um debate mesmo, ao vivo. Mas aqui? Pode ser. Para que a gente possa fazer um debate, porque ele está se posicionando de uma forma muito ruim. E ele, querendo ou não, é um deputado, tem um peso a palavra dele, só que ele não está falando a verdade, porque as guardas municipais, Rodinei, não vai tirar espaço das polícias militares. E ele fala como se as guardas municipais, com a PEC da segurança, estivesse ocupando o espaço, ou fosse ocupar um espaço das polícias militares. Qual o maior lobby, qual a maior oposição de lobby que você tem lá em Brasília? Capitão Augusto, Coronel Alberto Fraga. Eles representam alguma associação? Não, Capitão Augusto é deputado. Deputado por São Paulo. Por São Paulo. E o Coronel Fraga, Alberto Fraga, é deputado por Brasília. Distrito Federal. Por que você acha que esses deputados relutam tanto para que a guarda tenha seu protagonismo dentro do município? Eu acho que eles ainda estão com uma visão muito arcaica da segurança pública, né? Eu acho que eles não conseguiram evoluir do ponto de vista social da segurança pública. Então, eles acham ainda que só quem faz segurança pública são as suas corporações, polícias militares, e não é bem assim. E é engraçado isso, né, Reinaldo? Até esse é o momento do corte, né? Aquele corte que você vai colocar para as guardas. Os coronéis são contra as polícias, mas eles são os primeiros a quererem ser comandantes de guarda, secretários municipais de segurança. Não é é antagônico, né? Ia falar antagônico, mas não rema contra, mas tipo... Sim, eles são, por isso que eu falo muito, coronéis de pijama, com respeito e carinho aqui aos colegas, mas são coronéis de pijama mesmo, porque eles falam da guarda, não querem a guarda como polícia municipal, e quando se aposentam, a primeira coisa que eles fazem é correr para dentro de uma guarda municipal. Ganhar lá o seu salário. Sentido, descansar. Aí quer trazer um monte de regulamento militar para dentro da guarda. Que não é militar. Que não é militar. Tem impedimento de ser tem militar. Impedimento na lei. Na lei, né? E eles, né? O que eles não conseguiram, alguns são frustrados. Eita! Alguns coronéis que estão aí no comando das guardas são frustrados. Porque o que eles não conseguiram implantar na polícia militar, eles querem implantar nas guardas municipais. E não funcionou na polícia militar, ele quer que funcione na guarda. Não vai funcionar. Você acha que os coronéis conseguem essas vagas nas prefeituras em razão da proximidade com o prefeito ou pela competência técnica? Vou te falar uma coisa, Rodinei, que é um problema sério. É o lobby da patente. O nome, a patente coronel, capitão, delegado, tem um peso. E
A pessoa, o cidadão comum, o prefeito, nossa, chegou o coronel, nossa, chegou o delegado. Às vezes o cara nem é tão bom assim em gestão de segurança Não, pública. e talvez tenha a ver com a Só que o história do Brasil, né? lobby, O coronelismo. Lembra coronelismo, disso é daí, né? histórico, né? É É histórico, né? histórico. E infelizmente isso pesa na hora do prefeito convidar alguém para ser secretário. O Isso é prefeito tá péssimo, chegando, não entendeu? conhece ninguém. É de segurança, chama o coronel, que Chama o sabe tudo. coronel. Ó, E eu chama o tenho um delegado, detalhe: mas os esquece que coronéis, alguns coronéis são muito assim bons em fazer articulação naquele momento que eles estão ali no comando do batalhão, articulação com o prefeito, e vai lá e visita. E isso vai criando uma aproximação com o prefeito, e na Claro. hora que ele se aposenta, ele vai É o comandar a guarda famoso daquela QSA. cidade. É, É o famoso. exatamente, no linguajar policial. Para você que é guarda, que está me assistindo, você que é policial, civil, militar, penal, você que é agente socioeducativo ou policial federal, cara, o policial penal, o policial, vamos falar, o policial, primeiro, o policial militar, vai. O policial militar, ele estudou, fez suas escolas para o policiamento preventivo de atuação de polícia militar em todo o estado. O delegado, os policiais civis, fizeram todos os seus cursos na polícia judiciária. Os policiais federais, problemas federais. As guardas com a polícia municipal, com a polícia comunitária. Agora você pegar alguém que tem formação policial militar, formação policial civil, e comandar a guarda, comandar uma secretaria, vai dar uma dissonância. A chance de dar certo é muito pequena. É pequeno. E o A resultado chance, tá aí, viu? a chance é pequena. Resultado tá aí. Ah, mas ele é competente na PM, na Polícia Civil. Beleza, é o que ele estudou sempre. Sim. Eu vou falar uma coisa né? para você, Rodinei. O pessoal confunde muito. Segurança pública, atividade policial é uma coisa. Segurança pública é muito mais do que apenas atividade policial. E às vezes as pessoas não entendem isso. Então, como a gente vem defendendo um projeto nacional que chama-se Segurança Pública Básica, um direito social, a gente sempre trabalha em 10 eixos temáticos. Eu não vejo esses colegas aí que estão à frente de algumas guardas apresentar nenhum projeto de segurança pública. Eles apresentam o quê? Eles ficam copiando a polícia militar. E eu Mas costumo dizer... coitado do guarda lá, o guarda vai falar o quê? Vai se insubordinar? Não dá. Vai, cara. Não dá. E aí eu falo, o teu colega nosso aí que fala o seguinte, o Ramon Soares, vice-presidente da AGM Brasil, ele sempre fala assim, Reinaldo, a polícia militar tem vários problemas e vários defeitos. As guardas municipais só tem um. Eu falei, ué, mais um? Olha lá esse corte, hein? Só tem um defeito, é copiar as polícias militares. Quer Eita. copiar tudo. E isso tá Eles prestam errado. continência, pô. Não, pelo amor de Não, Deus. mas continência é saudação do militar. Não é saudação do Isso que militar. só pegar o Ordem regulamento. unida. O pessoal confunde. Hierarquia e disciplina é uma coisa, militarismo é É outra. outra, é isso. É isso, tem que fazer essa Para a separação. gente não entrar nessa seara de que a gente quer saber sobre as guardas, sobre o que está acontecendo, só para mudar o foco, mas falando disso ainda, e você está falando muito de coronel e oficiais, né? Cara, existe muito conflitos no Brasil entre guardas e polícias militares. Tô falando do Brasil. Do Brasil. Vamos sair daqui. Estamos gravando em São Paulo, Sim, mas sim. vamos falar no Brasil, incluindo São Paulo, evidentemente. Rodinei, tem que, outra situação que tem que separar. As guardas municipais, guardas, instituições, polícias militares, não tem conflito. Não existe conflito entre instituições. Existe entre pessoas, que aí volta no lobby, entendeu? Então, para você ter uma ideia, no dia a dia, porque eu trabalho na rua, sou guarda municipal, a gente atende o dia a dia, Você é guarda ou tá só com presidência? Sou guarda Não, civil ele tá de municipal de terno aí. Barueri. Você já prendeu em flagrante? Você é louco, várias prisões de flagrante, várias. Sério mesmo? Trabalhando Não, no dia a acho que dia, é só- mão pra cabeça, o você- famoso mão pra cabeça. Você não é especialista em mandato segurança de classista. ar-condicionado? Não tem mandato classista. E aí o pessoal confunde. As guardas municipais do dia a dia, lá com o soldado, com o cabo, o sargento, os oficiais que estão na rua, o relacionamento é excelente. É excelente, porque o objetivo é combater a criminalidade. Então não tem problema nenhum. O problema está tendo é o lobby, como eu disse lá no início, de alguns membros que querem ter um monopólio da segurança pública, uma reserva de mercado em relação à segurança pública. Mas o relacionamento entre guardas municipais na atuação policial em si com as forças
com as demais forças é excelente. A gente precisa quebrar esse vamos lobby lá, aí. entre instituições não há problema, Não, cada não. um tem sua competência, isso tranquilo. Você falou que existe ciúmes. Vou colocar ciúmes. Um Lobby. receio de perder espaço. Na boa, cara, você é guarda, eu sei. Eu posso falar o município? Sim, Barueri. Né, acumula aí a presidência da Associação Nacional das Guardas Municipais. E aí não é fácil, a escala de lá, o horário daqui, puxado. ajustar as agendas, viagens. as necessidades políticas do município, do secretariado, do prefeito, a gente sabe todos esses problemas. E aí você falou que muitas vezes se depara com problemas com pessoas e não com a instituição. Os oficiais hoje são os que mais apresentam a barreira para a polícia municipal? Sim, com certeza. Quem tá brigando contra a polícia municipal são os oficiais. São os oficiais. E na grande maioria não é oficial de rua. É oficial superior. Major, tenente, coronel, coronel. Exatamente. Infelizmente. O oficial de rua hoje é o tenente. Aspira o cara que tá na rua mesmo, no combate. No máximo ali o capitão, né? O cara que tá na rua mesmo combatendo o crime, ele sabe que é importante ter a polícia municipal e a guarda já faz. O problema é só... Hoje é mudança de nomenclatura. Porque o serviço já faz. Eu vi uma vez eu vi um especialista, um analista em segurança pública, o Dr. Mário aqui, estava falando que ele advoga bastante nessa área policial, das guardas. Ele falou assim, na pista quente, o chumbo é presente. É isso mesmo. Então, hoje você está me relatando aqui, que as guardas, em geral, no Brasil, não tem problema com soldados, cabos, sargentos, subtenentes e tenentes. Não tem. Não tem. Tranquilo o relacionamento. Alguma coisa... até pedir a câmera aqui tranquilo. Pedir a câmera aqui para mim. Cara, alguma coisa está errada. Porque não é só a fala do Reinaldo, que é presidente da associação, mas são todos não, mas a maioria dos comentários. Na pista quente, o chumbo vem fervendo, é presente. Quem tá na rua não tá olhando a cor da farda. O mala não olha a cor da farda. E a gente tá ouvindo do presidente da Associação Nacional das Guardas que esse enfrentamento da guarda ser mais comunitária, estar presente, esse enfrentamento, ele citou o nome de 2 deputados, mas também dos oficiais da polícia. O canal já fica aberto aí já veio o presidente da Defenda PM aqui, expôs seus motivos, mas fica aberto o canal para quem achar que é diferente. Então isso é ruim para a população. Inclusive, eu sempre falo muito, Rodinei, que quando as pessoas entenderem que as guardas municipais, assim como os municípios, estão na base do nosso federalismo, eles vão começar a entender melhor a segurança pública. Como assim, Reinaldo? O município ele sempre vai atuar na atenção primária. Sempre. Então, aquilo que não é competência da União, que não é competência do município, residualmente é do Estado. É do Estado. Então, quando a gente fala de atenção primária, saúde básica, educação básica, assistência social, habitação, é sempre primário. E a segurança, Reinaldo? O que sobra é para o Estado. Mas e a segurança, Mas Reinaldo? é que você fala isso porque você é formado em Direito. Muitas pessoas não entendem. A maioria não sabe. Não sabe que a competência do Estado é residual. Residual. Ou se tem competência do município ou da União. O que não for para eles... E aí, esses dias, até numa apresentação lá no Conselho Nacional do Ministério Público, eu fiz uma observação. Onde está previsto na Constituição Federal a competência na segurança pública para os Estados-membros? Se você pega o artigo 25 da Constituição Federal, que trata das competências, não tem. Então, como assim, Reinaldo? Não, o artigo 144 fala de órgãos de segurança pública, não de competência do Estado. Então, é entender isso. Quando eu falo de segurança pública básica, tem alguns guardas até ficam chateados. Reinaldo, segurança básica. Mas é o básico. Não é questão de ser maior nem menor, ter maior ou menor poder, não. É você fazer aquilo que é o dia a dia do cidadão. Vamos lá, vou dar alguns exemplos. Perturbação do sossego, briga no bar, briga na escola, briga de marido e mulher, né? Os pequenos roubos, delitos, furtos. O dia a dia da cidade. O dia a dia da cidade. O dia a dia da cidade. É 90% das ocorrências de segurança pública. Agora deixa para a polícia, eu penso, a média e alta complexidade para as demais polícias, como é na educação, como que é na saúde, na assistência social. E tem um detalhe, hein? Desculpa cortar você aqui, tem um detalhe. Deus, tá dando uma aula o dia que a polícia militar abrir os olhos
para essa complexidade, ela vai ver o seguinte: eu tenho que me transformar numa polícia especializada. Tem, porque olha só, o Acabou. novo cangaço. Fortalecer a rota, BAEP, Não, mas o novo todos os cangaço, batalhões não quero o novo especializados. cangaço. Hum, Os crimes digitais, a gente está falando sim. da máfia dos consignados aqui, vazamento de dados, a polícia não está vendo. É uma situação. Combate ao crime organizado. Cara, eu acho que, cara, Reinaldo, você está dando uma aula aqui. Até queria mudar um Hum, assunto, dentro dessa aula que você está dando para o canal e para mim. PEC 18, que é a PEC do PEC 18. Lewandowski, cara, foi apresentada. A grande parte dos governadores, naquela primeira reunião, meio fatídica, né? Sim. Foi fatídica, todo mundo se impôs. A gente vai falar do Caiado, a gente vai falar do Tarcísio, do Cláudio Castro. Pelo menos esses Sim. falaram, isso é público. Essa reunião foi apresentada nos canais de internet. Eles foram contra, mas não, talvez não contra a guarda, mas pela Polícia Ostensiva Federal, que é a Polícia Agora é Polícia Viária. Viária Federal, pela Polícia Viária. ampliação de competências da Polícia Federal. Mas o que muda com a PEC do Lewandowski para as guardas municipais? Olha, essa PEC 18, eu acho que eu já declarei, a Gêmeo Brasil já declarou apoio total à PEC. Nós vamos trabalhar para isso, já estamos fazendo as nossas articulações, combatendo aí o lobby novamente. Mas a PEC 18 é um avanço para a segurança pública, Rodinei. Embora, né, a gente respeite a opinião dos colegas, mas vamos lá, como eu falei agora há pouco do Estado, está colocando na Constituição Federal uma competência que o Estado não tem, que é legislar sobre segurança pública. Não tem isso na Constituição e agora na PEC 18 está sendo incluída essa competência para os Estados-membros legislar sobre segurança pública, uma competência concorrente que até então não tinha. Aí você tem a questão das guardas municipais, que nada mais é do que atualizar o texto constitucional com aquilo que acontece na vida real. Então, as guardas municipais já atuam, são órgãos de segurança pública, várias decisões do STF. Então, eu estou trazendo para o texto constitucional uma coisa que acontece na vida real, as guardas municipais. Atualizando o parágrafo 8º em relação às atribuições das guardas, com o policiamento ostensivo. Algumas pessoas querem dizer que é exclusividade, nunca foi exclusividade, porque ser ostensivo é você estar, né, pelo menos na minha opinião, é você estar sendo visto, né, fazendo trabalho preventivo. Então você atualiza isso. Isso é um avanço para a segurança pública. Reinaldo, mas muda muita coisa? Muda. Porque você tem uma reorganização desses órgãos com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, podendo fazer também a segurança viária, hidroviária e a ferroviária, porque não tem mais polícia ferroviária no Brasil, não existe mais ferroviária federal, então você tem que ter alguém para fazer esse serviço. Isso não invade competência. Então, quando a gente lê a PEC com vontade de entender, querendo entender, você percebe que não invade competência dos estados, pelo contrário, você aprimora para que o estado possa legislar sobre segurança pública, a questão das guardas você atualiza e traz para a Constituição Federal a questão do recurso, que isso é fundamental. Então, essa PEC, eu acho Recurso. que um grande avanço dela é destinar dinheiro do Fundo da União na segurança pública para os órgãos de segurança. Então, vai ter Sim. mais dinheiro para as polícias, vai ter dinheiro para as guardas. Claro, tem projeto, Tem que ter trabalho, né? tem as metas, tem uma série de regramentos. Mas aí viabiliza, assim como tem o SUS, assim como tem o Fundeb, assim como tem o SUAS, né? Sim. Você viabiliza canalização de Veda dinheiro. a questão do contingenciamento. O Isso é problema importante, hoje no pô. município, até explicando aí, o pessoal que não conhece, aí a maioria dos policiais não conhecem mesmo, e não é para conhecer. Você tem o PPA, LDO, LOA, aqui você faz toda a programação de despesas de um órgão, seja estadual, federal ou estadual, ou os municipais nesse caso. E o grande problema é quando você tem algum ponto de divergência em alguma secretaria que você precisa de dinheiro. Aí você tem que fazer a transposição de dinheiro. Abrir crédito suplementar. Abrir crédito suplementar. O que essa PEC vai permitir é que dinheiros específicos da União, desde que cumprido o planejamento,
Você tem dinheiro para armamento, dinheiro para fardamento, uniforme, dinheiro para viatura, dinheiro para câmera, dinheiro para treinamento, dinheiro para curso, um montão de coisas. Só não vai pagar o salário, que é de Sim. responsabilidade do ente que institui a sua força. Perfeito. Mas o ente não precisa. Ah, vai ter dinheiro para viatura? Não, você vai ter um projeto de caminha, vai lá, compra 20 viaturas, 50 Perfeito. viaturas. Ah, quero abrir um centro de operações. Centro É isso, né? Então centro vai integrado facilitar. de monitoramento, uma Isso série de situações. vai facilitar muito para a guarda. Outra coisa, Rodinei, que eu acho que no Brasil o legislador falhou, falhou lá na época da Constituição Federal, é em relação aos princípios constitucionais sensíveis. Porque da mesma forma que o legislador colocou ali que é obrigação do município, dos entes federados, de reservar 25% da sua receita para a educação e 15% para a saúde, deveria ter colocado ali uma obrigatoriedade mínima, que seja 5%, 3% que seja, mas deveria ter uma obrigatoriedade. Você tem 3 pilares que sustentam qualquer governador, qualquer prefeito, que é saúde, educação e segurança. Na saúde, você tem a destinação de 15%. Na saúde, 15%. Na educação, 25%. Na segurança, Tem nada, tem zero. nada, zero. Aí o cara acha que ele não tem Zero. que reservar, porque não se torna prioridade. Então, como o prefeito ele não tem isso como prioridade, então eu acho que o legislador deveria, né, trabalhar para que, né, os prefeitos comecem a ter isso como prioridade. Porque como que a cidade vai funcionar, Rodinei? E aí a gente tem que pensar do ponto de vista mesmo de ter um espírito público. Como que a cidade vai funcionar bem na saúde sem segurança, bem na educação sem segurança, assistência social sem segurança, habitação sem segurança? A gente vê problemas aí habitacionais porque faltou fiscalização. Se você tivesse ali uma guarda municipal fazendo uma fiscalização para não construir em área irregular, você não teria favelas hoje. É o que a gente chama de polícia comunitária. Sim. Você falou agora de normas do âmbito federal. E a gente está falando da PEC 18. PEC 18. O maior enfrentamento que vocês terão, guardas, é com um deputado federal, Capitão Augusto. Como que vocês estão trabalhando nesse cenário político? Olha, nós estamos aguardando aí a tramitação. Hoje saiu o relator dessa PEC 18 na CCJ, é o Mendonça Filho, deputado federal lá do Pernambuco. Na CCJ a gente tem certeza que não vai ter problemas, vai ser feita aí a admissibilidade da PEC 18 e vai ser criada essa comissão especial. A briga vai ser na comissão especial, porque com certeza vão tentar alterar esse texto da PEC 18 para, de alguma forma, limitar as guardas municipais. E aí a gente já está fazendo um trabalho de articulação. O problema é polícia militar ou bancada da bala? Bancada da bala. Então, estamos incluindo aí os delegados, todo mundo. Sim, porque, assim, Rodinei, 326 deputados, já aproveitando, já entrando aqui na PEC 57... E é importante a gente ter esse diálogo político. Sim, os guardas não precisam ser apolíticos. Eles têm que ser apartidários. Sim, é correto essa fala? Diferente, perfeito. Eu não vou defender um partido político, mas eu tenho que ser político, então eu não sou apartidário. Tem que ter relacionamento, tem que conversar, é o que você tem que faz ter articulação, aqui. conversar com a esquerda, com a direita, com todo mundo. Então como que vocês estão articulando? A PEC 57, que é a PEC da Polícia Municipal, que foi apresentada na época pelo deputado Jones Moura, a Guarda Municipal lá do Rio de Janeiro, fez uma correria muito bacana, conseguiu 326 assinaturas. 326 é mais do que o necessário para aprovar uma PEC. Aí agora, quando chega a PEC do governo, cadê as 326 assinaturas que apoiaram essa PEC? Então alguém está enrolando. Alguém assinou para fazer uma média, mas agora, que é a hora de fato de você mostrar quem você é, alguns deputados estão correndo da briga. Então a gente tem que ter lá no Congresso um alinhamento com todos esses deputados que assinaram a PEC 57, já que eles apoiaram a PEC 57, por que eles não vão apoiar agora as guardas municipais na PEC 18? E qual que é o seu pedido para o nosso público que é guarda daqui do canal? Como eles podem ajudar os guardas? Sim, os guardas, os seus cônjuges, seus filhos, seus pais, a família Azul Marinho. Como que pode Tem que participar ajudar? da política. Hoje, como que ele faz na prática? Assim que sair a comissão especial, e nós vamos divulgar isso pela GM Brasil, a relação de todos os membros da comissão especial. Porque a comissão especial vai votar o mérito da proposta. E encaminhar para esses deputados um e-mail solicitando o apoio
para que as guardas municipais permaneçam na PEC 18 do do governo federal. Porque a intenção de alguns membros da bancada da bala é reduzir essas atribuições das guardas previstas lá na PEC 18. A gente já percebeu isso, principalmente na fala do deputado Alberto Fraga. Ele deixou muito claro que ele não concorda com aquilo que está na PEC em relação às guardas municipais, mas é uma questão realmente de defesa Eu posso. Eu acho que ele não deveria nem ser deputado, Não. ele deveria ser sindicalista. Não, deixa eu perguntar aqui, aí é só opinião. Aí É, só opinião. Deixa eu perguntar, posso colocar seu contato aqui na descrição do vídeo? Se alguém guarda quiser, Pode colocar. Tem WhatsApp? Você tem contato? Tem Então, WhatsApp. gente, tá aqui embaixo, terminou o vídeo, desce aí, conversa com o Reinaldo. Colocar o meu e colocar o WhatsApp oficial da associação. Não, vamos colocar da Associação Nacional das Isso. Guardas Municipais. Se não tiver algum guarda que queira se afiliar ou Sim. uma guarda, já entra em contato e veja as benesses que tem lá. Você falou da PEC 18, com a PEC 57 eu não entendi nada. Qual a diferença entre uma e outra? A PEC 57 é o seguinte, as guardas municipais vão para o inciso 7º como polícias municipais. E, além disso, altera o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal em relação à aposentadoria especial, ou seja, garante o direito à aposentadoria diferenciada para os guardas municipais. Então essa é a diferença mais relevante, a questão da aposentadoria especial. Só que eu entendo que nesse momento não compensa você brigar com duas PEC. Então, a gente vai focar, pelo menos a GM Brasil, as articulações que nós estamos fazendo. Nós vamos focar na PEC 18 e trabalhar para que aquilo que está na PEC 57 possa ser incorporado na PEC 18, principalmente no tocante à aposentadoria. Se mudar o texto, tem aquele 3/5, duas vezes na mesma casa legislativa. Então, esse é um grande problema, se mudar o texto da PEC. O que eu acho que a maior dificuldade, Rodinei, dessa tramitação é o seguinte: essa PEC ela trata especificamente de segurança pública. Então, qualquer tema que você colocar que não diz respeito à segurança pública, tema previdência é outro tema. Vai dificultar a aprovação da PEC. Esse é um consenso das guardas? É um consenso. A gente... Não, do Congresso. Mas próprio... das guardas, há um consenso nisso? O consenso é de que a gente precisa da aposentadoria especial, mas a gente também vem trabalhando com os guardas. O que é aposentadoria? Aposentadoria especial é o para seguinte, as guardas? É integridade e paridade? Integridade, paridade e a redução na idade para se aposentar. Então hoje o guarda está se aposentando com 65 anos de idade, 30 de contribuição. Unidos, eu tenho o hábito de visitar outras polícias para poder falar aqui nesse canal sobre instituições policiais. Eu tenho essa possibilidade de viajar não só para a Polícia Americana. Essa última foi para a Polícia Americana, inclusive tem até alguns episódios que eu fiz sobre a polícia lá, algumas polícias no estado do Texas, do Havaí. Mas eu tenho ido para a Europa, eu tenho ido para a Ásia. E aí você tá na contramão da história, cara. Na contramão? Você tá na contramão, porque... Lá não tem nada de especial, né? Não, lá tem aposentadoria especial como qualquer outro servidor. Normal. Normal, você vai receber o mesmo salário que você estava na ativa, mas isso é para qualquer servidor municipal, porque a polícia é municipalizada. Uhum. Mas quando eu falo que está na contramão, que lá tem, por exemplo, a polícia do Havaí, a polícia do Acre, a de Dallas, que eu fui conhecer, né? A idade mínima é 21 anos, mas não tem idade máxima para se aposentar. Tá. Aí você tá falando que vocês querem se aposentar antes, tá na contramão da história, cara. Porque... Não tem idade máxima? Não, você tem as regras de aposentadoria. Então, se você quiser ter a integralidade e paridade, são 25 anos de atividade policial. Certo. Se você quiser entrar com 40 anos, você vai ter uma proporcional. Entendi. E tem idade mínima para se aposentar. Agora vocês querem se aposentar antes? Aí tá fora da contramão do que é polícia, porque polícia militar é uma coisa, polícia é outra. Só queria fazer esse comentário, cara. Hoje, como é que tá a aposentadoria? Eu acho que é justo a integralidade e paridade, mas vocês querem se aposentar antes? A aposentadoria do guarda hoje é 65 anos de idade. A ideia é o quê? 25 anos na atividade, 30 de contribuição sem limite de idade. Essa é a ideia. Não, porque o público do canal, até chamando aqui, ó, se tiver errado o que eu tô falando, por favor, coloca aqui embaixo. A gente sempre acredita que quando vocês participam,
Eu não sou foguete, não. Eu dou ré porque é tipo o foguete do Elon Musk. Não, se tiver que voltar, a gente volta. Sim, não tem Mas problema, hoje não. eu penso assim, que não tem que ter limite para entrar É. em nenhuma instituição policial. Eu não vou falar das forças militares, que aí é um outro segmento. E polícia militar, para mim, não é militar. Polícia militar desenvolve o trabalho comunitário e não atividade militar. Que a atividade militar é eliminar o inimigo, garantir integridade e soberania do território. É isso. Contexto histórico, 1808, Dom João vindo para o Brasil. O trabalho de polícia tem que ser comunitário. E aí eu entendo que as guardas, né, as polícias tinham que ter limite de idade. Tem lá a provinha. Vai e faz. Passou? Vai ser lá o que você quer na vida. E essa fala sua, de forma indireta, você está colocando limite de idade para entrar na guarda. Não, para entrar não. Ué, mas se eu tenho que me aposentar com 50 anos, se eu quero entrar com 49... Hoje a ideia é que você tenha a aposentadoria diferenciada. Diferenciada é o quê? É você não se aposentar com 65. Completou 25 anos na atividade. Mas qual a idade máxima para entrar na guarda? 30, a idade máxima hoje a gente defende 35 anos. Você defende esse idade limite? Máxima. Tipo polícia militar. É. Caramba, mas você não tá fazendo separação de brasileiros? O que acontece? Hoje a gente tem aí uma situação muito complicada. Se o guarda entrar com 45 anos na guarda, a contribuição dele acaba sendo bem reduzida para a instituição. Porque ele já vai vir com um tempo de serviço de outras áreas, vai fazer a averbação e o tempo que a gente gasta de treinamento, né, curso, o investimento que você faz em cima desse candidato, ele vai contribuir pouco tempo e vai se aposentar. Você tá sendo muito elitista, cara. Você tá sendo muito elitista. Não, eu acho que não. Você tá sendo muito elitista. Ele vai se aposentar você tá e vai acabar... brasileiros. Será? Não, eu acho que não. Você é formado em direito, você sabe do que eu tô falando. Tá separando brasileiros. Não, jamais. Não, jamais. Mas esse aí é o tema bom. Esse é o tema bom. Vamos conversar tema depois. Ele é polêmico, porque você vê... Tem muitas guardas municipais por aí que o guarda entrou com 48 anos. Sim. Mas aí que tá. Pode ter aposentadoria especial? Pode, mas só que aí esse colega, olha só, com 48 anos, daqui a pouco ele já está se aposentando com 12 anos, 13 anos de serviço na guarda, ele já se aposentou. Mas ele já teve a vida dele. Sim. Só que a questão institucional que você... Porque o cargo do guarda municipal, o agente de segurança pública, não é igual ao administrativo. Por quê? Que você presta um concurso e você não tem o custo de investimento naquele profissional. Agora você está falando coisa errada. Igual você tem no guarda. Administração que não seja guarda policial não tem treinamento? O treinamento não é igual. Então você tem fardamento, uniforme... Armamento, tudo diferenciado. Mas vocês não sabem contabilidade, não sabem administração, não sabem TI. Mas aí são cargos específicos. Não. São cargos específicos. A administração não dá o fiscal tributário, mas olha só, o médico, o enfermeiro. Vou pegar um cargo aqui de elite, o procurador. Não, então, o procurador, ele já presta o concurso tendo que ter aquele conhecimento. Certo. O guarda, ele presta um concurso tendo uma formação ensino médio e ele vai ter que ser preparado pela administração. Você comparou ingressos diferentes. Entendeu? Ele vai ter que ser preparado. É um tema bom. É um tema polêmico. Vamos para o meu pessoal aqui, deixar agendada uma outra reunião para falar disso. É um tema polêmico, vamos fazer mas o seguinte, tranquilo. Reinaldo, vamos deixar o pessoal comentar. Sim. O que eles acham? É importante. Vocês concordam? Hoje, considerando o que a gente vê aí na maioria das guardas, o público guarda opta por ter limite de idade. Os guardas. Olha aí. Os guardas optam por ter limite de idade. Aí, o que você acha? As guardas têm que ter limite de idade? E já coloca PM tem que ter limite de idade também? Teve uma cidade aí que questionaram a altura, viu? Questionaram a altura. Questionaram a altura. Aí o STF decidiu até a decisão do Nunes Marques que a altura tem que ter. Tem que ter altura? Tem que ter limite. Mas tem guarda PCD? Tem que ter limite de altura. Mas foi. Não é aberto? É aberto. Então. Porque só, por exemplo, se o guarda não tem o dedo mindinho da mão esquerda e ele é destro.
Atrapalha a atividade dele de Não, mas polícia, eu tô falando PCD de outra... né? outra... Então, assim, mas é considerado também o PCD, porque ele não tem o dedo mindinho da mão esquerda Na e ele é Polícia Civil destro, não tem nenhum problema ser ele PCD. pode, ele não vai poder ingressar. Então, Não, assim, só porque é uma a gente polêmica. tem Que não, tipo de a gente, PCD, né? A gente tem que ampliar esse debate. Eu fui numa guarda municipal, pra você ter uma ideia, e tinha uma guarda municipal lá que ela trabalhava na Sentinela ali, ela é cadeirante. Trabalhava na Sentinela. E tudo bem, Ali, o cara for folgar, Sentinela pega o não, fuzil e recepção. Uhum. Não é Sentinela não, recepção. Entendeu? Bem. Cadeirante. Tem E problema. foi concursado, entrou na Claro. vaga especial e estava lá Essa é a trabalhando. Essa é a nossa Então, sociedade, a gente tem que se adaptar à sociedade. Tem não... que verificar as situações. Pode ou não pode, vai Mas atuar eu gostei, como. gostei. Mas a gente vai aprendendo. Mas eu acho que o diálogo, assim, dessa forma, no podcast é muito legal, porque a gente tem as pautas dos temas, mas a gente não tem as perguntas, né? E é bom ouvir, é bom ouvir. Até porque, se eu tiver errado, e eu sempre estou errado, né? Eu mudo a opinião. Não, eu não tenho problema de voltar atrás. Não. Quando também se eu tô errado, foguete, o cara fala, não, você errou e tal coisa. Claro, Não, pô, opa, vamos acho que analisar, né? Acho que é legal e eu vou mudando as opiniões conforme eu vou ouvindo a minha audiência. Porque eles vão colocando, a audiência é bem engajada aqui, eles vão colocando os temas. Pô, não havia pensado nisso. Ô, Reinaldo, mas fala um pouco mais da associação da AGM Brasil, o que ela faz? AGM Brasil. Tem muito guarda, muito policial municipal nos assistindo. Como que é essa porta de entrada? O Dinei, a AGM Brasil nasceu de uma dor muito grande dos guardas, né? Que é a defesa jurídica do guarda. Então, quando você está lá no seu dia a dia, o guarda entra feliz na guarda municipal, vai para a rua, dali a pouco vem processo administrativo, sindicância, processo criminal, às vezes danos, né? Pessoa querendo ser ressarcida porque se sentiu ali ofendida e o guarda começa a ter problema. Aí tem que pagar advogado, não tem dinheiro para pagar advogado, e vira um inferno na vida do guarda. Então a gente percebeu que isso era uma das principais dores dos guardas municipais. Então nós fundamos a associação no primeiro momento com esse foco, defesa jurídica do guarda municipal, seja situações quando ele está em serviço ou de folga, mas que tenha relação com a sua atividade. Então a associação tem um suporte jurídico para que o guarda possa ter defesa no Brasil técnica inteiro. no Brasil inteiro. Então, quem está assistindo aqui lá do Acre pode ligar? Sim, pode, Rio Grande do Sul, pode ligar, Rio Grande do Sul, qualquer Mato Grosso, região. São Paulo, tá. E a gente fornece esse suporte Eu jurídico. vou até pedir para meus amigos aqui, ó, da guarda de Tietê, da guarda de Tapetininga, sempre o pessoal manda. Sim, Só não ganha de Barueri, né? Não, vou trazer para você, pô. Barueri e da GM Brasil também. Quero ver. E aí o pessoal quer pode entrar em contato contigo? Pode entrar em contato conosco, com a GM Brasil, não tem problema nenhum. Outra situação que a gente começou a perceber, Rodinei, quando a gente começou a rodar aí as cidades, fazer a apresentação da GM Brasil, foi a questão da representatividade, né, que estava faltando ali, e o problema que a gente encontrou nos municípios. E aí muitos associados começaram a falar, Reinaldo, o prefeito não cumpre a lei 13.022, o prefeito aqui não... A corregedoria precisa, né, tem algumas irregularidades, a gente não tem plano municipal de segurança. Começou a chegar as demandas, e nós percebemos o seguinte, Rodinei, que não era, a maioria das vezes, não era a maldade do prefeito. Estava faltando conhecimento técnico. Então a gente, né, começou a trabalhar essa questão da representatividade e do apoio técnico às prefeituras para elaborar plano municipal de segurança, plano de carreira das guardas municipais. Nós fizemos em parceria com a nossa administração, mas nós fizemos o plano de carreira de Barueri, que hoje é um modelo para várias guardas municipais. Fizemos o plano de carreira. Fiquei sabendo que Barueri é o segundo melhor salário de guarda aqui em São Paulo, hein? Ele é responsável. Então você que está me assistindo aí da sua guarda, já liga o WhatsApp, eu passo esse plano de carreira aqui para eu apresentar para a Procuradoria Municipal. Mogi das Cruzes, o salário lá tá muito bom. Fizemos, né, o plano de carreira lá também. Então, esse é o cara, né? Então, por isso que ele tá no canal. Então, já liga no WhatsApp dele, peça o plano de carreira, como é que ele fez, e manda para a Procuradoria Municipal, né, para o seu secretário. Porque, assim, como você consegue mudança? Movimentando a máquina. Se você não falar, seu salário vai ficar. Não é isso? É isso aí.
Agora, se, tal, vai lá, tal, a guarda pequena tem 20 agentes, a minha tem 40, a outra lá já tem 150, e aí o movimento na região vai pressionando os prefeitos. Teve uma cidade aí, Rodinei, que os guardas estavam querendo um aumento de R$ 300. A gente apresentou o plano de carreira lá. No fim, foi aprovado o projeto que a gente apresentou. O guarda foi para um salário de 3 mil para R$ 8.500. E estava esperando um aumento de 300. Não deixa meu funcionário ouvir isso aqui, ó. Senão eles vão querer. Não, mas eu acho que é isso. A GM Brasil é isso aí, Rodinei. É o trabalho de fortalecimento das guardas municipais. Você concorda com um piso nacional para as guardas? Você concorda? Eu concordo, mas eu tenho que ser honesto. Claro. Eu concordo, mas não vai vingar. Não. A primeira... Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Segundo, o dinheiro tem no Brasil? Não, os municípios não. Não, no Brasil. No Brasil tem. E no Brasil tem, lá em Brasília. Isso, Fundo Nacional de Segurança Pública. Hoje eu sei que o município não tem porque recebe repasse da União, a cota parte também do Estado. A gente sabe tudo isso aí. Menos de 10% dos municípios têm receita própria que poderiam estar com seus próprios servidores sem depender dos repasses, né? Sim. Mas quando a gente fala do SUSP, quando a gente fala da Guarda, da PEC 18, forma paralela integrada à PEC 57, Poder de Polícia, artigo 144, agora ser deslocado do parágrafo 8º para o caput do 144, a gente também fala que tudo isso aconteceu de uma maneira de uma certa forma, igual na saúde, quando o município não tinha dinheiro para a saúde, não tinha dinheiro para a educação. Hoje você coloca seu filho numa escola estadual ou municipal? Municipal, normalmente. O que você acha que no futuro vai segurar a segurança pública? Então esse dinheiro tem em Brasília. Eu vou falar até um detalhe. Você concorda com o piso mínimo? Nacional, sim, piso nacional. Concordo. Pelo menos uns 8 mil? Não, tinha que ser uns 10 mil. Faz o papel de presidente. A gente tem que ter o pé na realidade, né? O pé no chão. Hoje tem uma proposta lá no Congresso, Rodinei, de R$ 3.850. R$ 3.850, tem cidades aí que esse valor é pouco, mas para muitas cidades é um bom salário. Tem cidade do interior que se você ganhar um salário de R$ 3.850, você está ganhando muito bem. Só que os municípios, sozinhos, muitos deles não têm condição de pagar. Por quê? A folha de pagamento já está no limite prudencial. Não tem como. E teve, depois daquela polêmica do piso nacional da enfermagem, teve uma reforma, teve uma emenda constitucional que proibiu a criação de qualquer piso nacional, de qualquer categoria, sem seja indicada a fonte. Não, mas esse princípio é básico, né? Mas deixaram explícito mas agora. Mas a fonte, eu já disse, né? Tem dinheiro no Brasil. Então, eu não falei no município, tem dinheiro no Brasil. Os projetos de pisos de guardas municipais que estão lá no Congresso, infelizmente, nenhum deles estão indicando a fonte. Então tem que ser feita uma atualização. Aí os deputados... é muito oba-oba, né? É oba-oba. É oba-oba. Quando o deputado, seja ele estadual ou municipal, federal, apresenta um projeto de aumento salarial, aumento da guarda, falou do funcionário público, do guarda, do policial, é só para luz para ele, porque o projeto já nasce morto, porque a propositura sempre será necessariamente ou do prefeito ou do governador. Né? Falou de salário. Não adianta, cara. Então, é por isso que o Reinaldo tá aqui, dando uma aula para as guardas, para os policiais que estão nos assistindo, para quem é entusiasta do tema, falando para que veio a Associação Nacional das Guardas Municipais. Veio para aumentar o salário. E hoje, aumentar o salário, não, fortalecer as guardas municipais e ter uma carreira digna. Cara, eu vou pedir para todo mundo que tá me assistindo aí, que são guardas, aí ligar no seu WhatsApp e pedir. Pode ligar. Pedir o plano aí de como que aumenta o salário. Né? Você é a favor ou contra bônus de produtividade para as guardas? Bônus produtividade é sempre bem-vindo, né? Você é a favor? Sou a favor. E quando isso se torna perene? Agora tem que ver o seguinte, tem que ver se isso aí não vira uma escravidão, né? Você sabe do que eu tô falando. Tem no Rio de Janeiro tem um RAS, em São Paulo tem a DGM delegada. Tem lugar que vira uma escravidão. Operação delegada? Eu sou radicalmente contra a atividade delegada. Radicalmente contra a atividade delegada. Por 2 motivos. Primeiro, o prefeito que começa a pagar a atividade delegada, ele começa a investir menos na guarda municipal. E segundo, o policial ele tira a hora de folga dele, que ele deveria ler um livro, estudar,
passear, se divertir, participar de um podcast, ele tem que fazer a hora extra, vende a hora de folga dele. E aí tem mais um detalhe, o governador começa a achar que o policial tá ganhando bem. E não aumenta o salário do policial. Deixa eu só falar, você tá dependendo da PM. Não, o policial tem que ganhar bem, pô. Ele sofre ataque dos coronéis, dos grandes coronéis majores. O policial tem que ganhar bem. Ele tá defendendo, mas é outro nível. Você tá no outro patamar, cara. Tem que ganhar bem. Então, assim, eu sou contra a atividade delegada, mas por quê? Porque eu quero que o guarda ganhe bem, que o policial militar ganhe bem, o policial civil ganhe bem. Claro. E aí eles acabam fazendo uma maquiagem. O policial não tá ganhando bem. Não tá, porque ele vai tá se aposentar, sacrificando. Não vai... Entendeu? E vira um vício, né? E a guarda tem essas operações também? Tem hora Brasil? extra. Tem hora Algumas extra, cidades têm hora extra, que eu sempre falo pro guarda, evita fazer hora extra, porque depois começa aquele valor, entra na sua... entrou no seu orçamento, aí você se torna um escravo da hora extra. O dia que acabar, você tá morto. Qual que é o melhor horário para as guardas? Como que você fala? A pergunta é direta. Horário das guardas. O que você acha que o guarda que a escala? O policial municipal, o guarda hoje, tá na rua. O que eu defendo, do ponto de vista operacional e também pro guarda, 12 por 36. 12 por 36? 12 por 36, não serve um 8 por 40, só que com um detalhe. 12 por 36 com 2 folgas mensais, ou seja, são 156 horas mês. Então o guarda, na verdade, ao invés de ele trabalhar 15 plantões... No mês, ele trabalha 13 plantões. Esse é o posicionamento da Associação Nacional. 13 plantões, sendo que essas 2 folgas no mês, uma delas obrigatoriamente tem que ser no final de semana para ele ter um fim de semana gordo, para passear com a família, descansar. Você como presidente da Associação Nacional das Guardas Municipais, você tem algum projeto ou alguma orientação para os municípios que você possa passar Você pode passar esse estudo para o guarda que está nos assistindo para levar? Com certeza. Você tem isso Inclusive, pronto lá? a gente, nos nossos projetos de plano de carreira, a gente sempre inclui 156 horas mês, 12 por 36, 2 folgas mensais e 3 permutas. 3 permutas. Por quê, Rudinei? O guarda, essas 2 folgas, é para ele passear, é para ele se divertir, para ele descansar. O meu divertimento é ler um livro, então você vai ter tempo para ler um livro. A permuta é para ele resolver problema. Então, se ele usar a folga para resolver problema, ele não descansa. Então, quando ele faz uma permuta, vou trocar com o meu parceiro da outra equipe. Tudo bem. Eu tenho que resolver um problema familiar em outro município, eu tenho que resolver um problema de sucessão, de bens, meu parente que morreu. Cartório, então eu vou fazer uma permuta. A minha folga eu deixo para descansar de verdade, você entendeu? Então são coisas que valorizam a vida e a qualidade de vida do guarda municipal. 156 horas mês, 12 por 36, 2 folgas mensais e pelo menos aí, se não puder 3 permutas, pelo menos 2 permutas no mês. Isso é fundamental para a qualidade de vida do guarda. De folga, eu ouço bastante no meio militar, no meio policial, suicídios, nas guardas também tem ocorrido isso? Tem bastante. Nós tivemos lá em Barueri. Subnotificado. Tivemos em Barueri, inclusive um colega da minha turma da associação se suicidou. Também. É uma preocupação Porque isso é nossa. nível Brasil, né? Inclusive, nós estamos finalizando uma pesquisa, Rodinei, assim que estiver pronta, eu entro em contato contigo sobre saúde mental dos guardas municipais. Legal. A gente tem nosso instituto de pesquisa da AGM Brasil e a gente está fazendo uma pesquisa sobre a saúde mental dos guardas municipais. Finalizamos uma agora que vai ser divulgada, que é sobre as guardas municipais da capital, efetivo, armamento, treinamento, vamos divulgar. E essa outra pesquisa sobre a saúde mental. Quero uma dúvida minha. Para finalizar, é uma dúvida daquela que quero ver Maria agora. Eu tenho visto em várias mídias grandes, né, nessas imprensas, operações conjuntas da guarda com as polícias. O pessoal entrando em forma, prestando continência, ficando em sentido. Cara, vocês estão trabalhando junto com a PM, vocês não querem ser militares, estão se militarizando? Explica esse negócio aí pra mim. O problema, não, fazer operação conjunta não tem problema, o problema é você copiar a PM, né? Não tem que copiar, principalmente o regulamento, né? Isso é uma aberração. Mas quando o coronel dá sentido, vocês ficam em sentido. A nossa... Em continência a bandeira, vocês expressam... A guarda municipal, vai apresentar, meu, tá errado.
errado? Tá errado. A Você Guarda tá Municipal... como presidente da Associação Não, Nacional. como presidente da Associação E você Nacional tem- de Guardas. As guardas municipais, por lei, é um órgão de caráter civil. Tá lá na lei, artigo 2º. É civil, não tem nada a ver com O que você militarismo. acha do Smart Sampa? Não, Smart Sampa é um programa fenomenal. Fenomenal. Né? Fenomenal, Eu excelente. prendo antes de fenomenal. praticar o crime. Eu acho que é uma das coisas que os municípios precisam investir, tecnologia. Mas esse dinheiro vem de Brasília. Vem de Brasília. O município é tranquilo. Rodinei, você sabia que a maioria dos municípios não sabe captar recursos para investimento na segurança pública? A associação ensina isso? A gente tem um instituto que dá esse suporte para os municípios. Captar recursos, olha Tem um só. instituto próprio lá? ó? Temos um instituto para isso. Ó, você Instituto que é Nacional comandante- de Ensino e Projetos de Pesquisa sobre Segurança Pública. Você que é comandante da guarda, você que... Comandante da guarda. Agora, você que é secretário municipal, você que é assessor que está me assistindo e está cheio de assessor assistindo, entra em contato aqui com o Reinaldo. Eu tenho certeza que ele não vai esconder nenhuma informação, porque no final tá melhorando a família Azul Marinha. A gente de segurança, Na verdade, a segurança pública como um todo, que a partir do momento, Rodinei, que o município aprende a trabalhar, a fazer projeto, ele melhora também a vida do governador. todo mundo, né? Todo mundo. Não, mas o Ó, governador, você eu não tô captar preocupado recursos do com o Fundo governador, Nacional de não. Segurança Tô Pública. preocupado com Não. a Até do população. Fundeb dá para captar recursos para segurança. Cara, você vai voltar no outro programa. Pessoal que me assistiu aqui no canal, eu queria agradecer. Nós conversamos aqui. Na verdade, não conversei. Eu tive uma aula de guarda municipal, de polícia municipal aqui com o Reinaldo, que é presidente da Associação Nacional das Guardas Municipais. Vou deixar o contato dele aqui embaixo. Então, passa o WhatsApp para ele, pergunta o que você quiser, peça esses modelos para aumentar seu salário. Naldo, pô, cara, sensacional. Muito obrigado pela presença aqui no canal. O canal está sempre aberto para você. Eu agradeço a oportunidade, sempre bom falar de segurança pública, não só de guarda, né? Porque eu acho que a gente tem que ser uma família da segurança pública, né? E a gente tem que sempre deixar isso muito claro. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, todas as polícias, né? Tem que trabalhar em conjunto e não ficar uma disputa predatória aí, um querendo pisar na cabeça do outro, porque senão ninguém cresce. É verdade. E quem ganha com tudo isso aí é a própria sociedade, né? A sociedade que é tomadora do serviço de segurança pública, seja municipal ou estadual. Queria agradecer aos patrocinadores desse episódio, que é a Albarelli. Se você tem precatório, e precatório hoje é bom antecipar, porque você vai acabar tirando os consignados. Então, agradecer a Albarelli Precatórios e também a Platina Advogados. Ambos os contatos estão aqui embaixo. Se assistiu até agora, não é inscrito no canal, deixa aí, se inscreva, ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Obrigado. Pô, sensacional, Valeu. cara. Obrigado, Rodinei, pela oportunidade. Valeu. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo